Eu sei que você ouve isso o tempo todo, mas dessa vez é diferente. Eu criei um curso gratuito de marketing digital rápido. Como iniciar um negócio online no marketing digital sem precisar de nada, sem investir nada, sem aparecer na internet se você não quiser. É um curso gratuito mesmo, não tem pegadinha aqui. Para você acessar é só clicar aqui embaixo, facinho, facinho. Eu pessoalmente vou te ensinar e ainda vou tirar suas dúvidas. Tem um chat lá que você pode falar comigo se quiser. Só clicar aqui embaixo para acessar o seu curso gratuito de marketing digital. Vamos pro Flamengo, então? O Flamengo demora um pouquinho a entrar em campo, né? Só dia 28 vai ser contra o Fortaleza na condição de visitante. Então, Dorival Júnior vai ter um tempinho importante aí no mês de outubro para treinar. Quando o Fla-Flu chegou ao fim, o Flamengo se permitiu desacelerar. Os jogadores ganharam folga, voltam a treinar hoje. Pausa bem-vinda. O calendário rubro-negro é um dos mais intensos da Série A. O Flamengo é o segundo time que mais jogou no ano, 63 partidas. Metade delas de junho até agora. Por causa da data FIFA, o próximo jogo é só dia 28 contra o Fortaleza pelo Brasileirão. Fazia tempo que o time não tinha um intervalo parecido com esse. O último tinha sido uma semana livre entre o fim de maio e o início de junho. Paulo Souza era o treinador. Dorival treinou o time pela primeira vez no dia 13 de junho. Desde então, o Flamengo sempre teve agenda cheia, com jogos no meio e no fim da semana. Agora ele não tem pressa, mas trabalho não falta. Temos que fazer de tudo para que cheguemos nos momentos mais importantes, nas datas mais importantes, em totais condições, com todo mundo recuperado, todo mundo à disposição e corrigindo pequenos problemas que venham sendo apresentados. Outubro promete. Nos dias 12 e 19, ida e volta da final da Copa do Brasil contra o Corinthians. Dia 29, decisão da Libertadores contra o Atlético Paranaense. É hora do ajuste fino e o tempo é valioso. Já que terminamos com o Arrasca, muita preocupação com o Uruguai, que nesse momento, inclusive, está com a seleção. E o médico do Flamengo, Márcio Tanuri, conversa diretamente com o departamento médico também da seleção. Na verdade, ele conversa até com o Bruno Maziotti, que é o fisioterapeuta, né, da seleção uruguaia, para ajustar carga, para dar continuidade ao tratamento que o Arrascaeta já tinha iniciado no Flamengo por causa de uma pubalgia que estava gerando um incômodo. O Flamengo muito preocupado, então, com o Arrascaeta por causa dessas finais, principalmente, né, Lofre? E o Flamengo é um dos times que menos pode aproveitar esse espaço de tempo, porque tem muitos jogadores para treinar, cedidos, né? Exatamente. Né? Tem muitos jogadores importantes cedidos, então nem acho que também precise, porque quando você tem um entendimento entre os jogadores do modo que está, você tem que fazer só a manutenção ali, física, o bate-papo, não tem muito o que acrescentar de treinos em setembro, tá? Então, assim, também não acho que neste nível que o Flamengo apresente cause grande impacto. Tem equipes, tem as finais, né? Tem equipes que precisam evoluir. Sim, tem as finais, mas o Flamengo não precisa evoluir para as finais. O Flamengo precisa jogar o futebol que vem jogando nas finais. Então, o Flamengo, se fizer uma manutenção... Então, mas deixa eu fazer só um parêntese rápido aqui. Finais de Copas, e o Flamengo tinha até então um time invicto em Copas. E em Copas ainda segue. Porém, esse time de Copas foi o que entrou em campo contra o Fluminense. Entrou em campo contra o Fluminense, perdeu para o Fluminense, que o Flamengo também, nos últimos tempos, perde para o Fluminense com qualquer time, com qualquer técnico. Né? Então, assim, o Flamengo tem tido dificuldade. E uma hora perderia. E uma hora perderia. Não, uma hora perderia. Não, e pode perder, os jogos, as decisões são contra Corinthians e Atlético Paranaense. Exatamente. Atlético Paranaense, um jogo só, campo quase neutro. Porque vai ter mais torcida do Flamengo do que torcida do Atlético Paranaense, né? Quase neutro. Aliás, o São Paulo é que vai ter que esse não. Esse aí é campo nada neutro. O jogo logo aqui no Brasil, joga no Morumbi logo. Seria no Brasil, mas aqui no Morumbi periga... Se não tivesse eleição. Aqui no Morumbi periga não terminar o jogo. Então é melhor realmente fazer... Para quem não entendeu, a partida contra o Del Valle abriu mão dos ingressos. O São Paulo vai praticamente botar 100% de... E há 10 anos... E quando o São Paulo conquistou a sua Copa Sul-Americana,
né? Não terminou, o jogo não terminou. Né? Foi contra o Tigre, né? É verdade. Que abandonou no intervalo. Que abandonou no intervalo. Mas, enfim, acho que o Flamengo tem menos tempo para trabalhar, mas precisa menos. Acho que tem outras equipes com grande necessidade, assim como o Palmeiras também tem menos, tem alguns jogadores que não vai poder utilizar, né, nesse período para descansar, para desenvolver, mas precisa menos para o seu objetivo. Tem outras equipes que precisam aproveitar bem esse tempo, mesmo sendo na reta final do calendário. Isso por exemplo, o Corinthians. Precisa. Adversário do Flamengo na final da Copa do Brasil. Aliás, a título de curiosidade, nessa edição, depois eu vou falar sobre como entraram na Copa do Brasil, mas vou falar do ano primeiro. É uma final inédita de Copa do Brasil, nunca se enfrentaram, Flamengo e Corinthians, não numa final. E isso vai marcar a temporada em que as equipes mais se enfrentaram. O senhor sabia disso? E parece que o Corinthians não está indo bem nesse... Não está indo, tem até as estatísticas. Serão 6 encontros. Já faz um tempo. Então, 3 deles já aconteceram, foram 2 vitórias do Flamengo, as 2 nas quartas, né, da Libertadores, e uma do Corinthians lá no primeiro turno do Brasileirão. Então, o que eles têm pela frente ainda? Os 2 jogos da final e um jogo pelo Brasileirão na 35ª rodada. Cara, 6 encontros no Rio, no Maracanã. O Corinthians ganhou um gol contra. Do Rodinei. Né? Não, mas ganhou. Ganhou. É que o Corinthians ganhou alguns jogos nessa temporada com um gol contra. Né? O que não é um grande indicativo. Não, perdeu também. O gol contra acontece se você estiver na área do adversário. Você tem um mérito. Você tem um mérito. Você complica a defesa do adversário. Mas, enfim, é um indicativo. Durante o período, o Corinthians tinha dificuldade porque não tinha nem o centroavante. Agora, pelo menos, tem o centroavante. Né? Eu achei curioso. 6 encontros é muita coisa, né? 6 encontros no ano é muita coisa. Mas, já que a gente entrou no Corinthians, por que é interessante, muito importante para o Corinthians usar esse tempo? Tem algum gringo em seleção? Não. Time completo? Não. Então, time completo nesse tempo. Tá. Então, tem a possibilidade do Maicon voltar. E ainda tem a possibilidade da volta do Maicon. Então, olha só, o Corinthians tem um bom intervalo para treinar, porque o resultado contra o América Mineiro, pensando em se classificar para a Libertadores via Brasileirão, foi bem fuém, né? Então, o Corinthians já desperdiçou... Mas não foi, não? Foi, eu só tô rindo porque o Fuem foi engraçado. Mas deu uma frustrada legal. O Corinthians já desperdiçou uma partida para desenvolver um entrosamento entre o seu time titular. Desperdiçou essa partida. Não precisava ter jogado com 9 reservas. Fala assim, poupou 3 jogadores, poupou 4 jogadores. Ok, a véspera de um período de 10 dias sem jogos, quando o time ia ter 3 dias de folga. Que eu também acho que... Entendo que o calendário é massacrante, a vida do jogador é difícil mesmo, tá? Claro que tem outras profissões que são mais duras, mas o jogador faz um sacrifício, fica longe da família, tem muitas dificuldades, tem sim, tá? Então, ok, 3 dias de folga, não sei se era para um time que está precisando desenvolver o tempo ideal, tá? Mas ok, se tivesse feito força no final de semana e aproveitado o final de semana como um treino, e aí tirava os 3 dias de folga. Então, vamos ver o que o Corinthians consegue, e o que o Corinthians consegue nesses jogos que antecedem a final da Copa do Brasil, que tem que ser jogados no objetivo de desenvolver o Corinthians para a final da Copa do Brasil e manter o Corinthians numa possibilidade de disputa dos 4 primeiros lugares, ainda que até o 6º provavelmente vá direto para a fase de grupos da Libertadores.